Shalom, igreja. Quando você for casar, mulher, case com alguém que seja meio míope, tá bom? Que assim, possa te olhar e falar, mulher, você tá linda, cada dia mais linda. Então assim, já ajuda. É muito bom estarmos juntos aqui. E como de manhã eu saí de casa com uma promessa e não consegui cumprir, hoje eu saí agora à noite debaixo meio que de ameaça. Falei, não, meu amor, dessa vez eu vou conseguir ministrar dentro do tempo. Se você está anotando, então, nós já vamos para o tema da nossa mensagem, o pouco suficiente. Qual que é o tema? O pouco suficiente. Eu não sei você, eu sei, todos aqui com certeza já se sentiram alguma época das suas vidas, ou estão se sentindo hoje pequenos, insuficientes, poucos, incapacitados para aquilo que está à sua frente, para um grande projeto, para uma proposta, para o ministério, para o casamento, para os seus sonhos. Você olha para si e você chega à conclusão: eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não tenho tudo que eu preciso. Me faltam recursos, me faltam talentos, me faltam dons, me falta dinheiro, me falta tempo. Ou seja, é insuficiente, é pouco, não vai dar. Quantos aqui se identificam comigo? Queridos, essa é a minha história, essa é a minha vida. Talvez vocês, principalmente vocês aqui da casa, me veem ministrando e falam: nossa, a Mônica me parece assim segura, forte. Mas eu me lembro que desde a minha tenra infância, aos 3 anos de idade, quando os meus pais decidiram que tinha chegado o dia de eu estudar, então meu pai me levou. Quem me levava para a escola era o meu pai. Eu era a irmã mais nova, a caçulinha, a queridinha do papai. E aquilo para mim parecia um gigante. Eu me achava pouco, insuficiente, pequena para enfrentar a escola, a tia, os colegas. Então, o que meu pai fazia? Ele ficava olhando pela janelinha alta assim da sala, ficava com a carona dele lá, coitado, pagando esse mico, só ele lá. E eu aqui, e todas as vezes que ele tentava ir embora, eu abria o berreiro, começava a chorar, porque eu me achava muito pouco. Mas enfim, cá estou eu formada, mesmo sendo tão pequena, me achando tão pequena. Naquela época não fui eu que decidi avançar. Naquela época os meus pais decidiram para mim, graças a Deus: não, você vai ficar aí, vai valer a pena, filha, você dá conta sim. E olha só, eu dei conta. E depois, aos 17 anos, quando Deus chegou para mim e falou: minha filha, faz as malas, está na hora de você sair de casa e ter a sua família. Uma jovem, uma adolescente de 17 anos, deixa os seus pais e vai ter a sua família e começar uma igreja com seu marido de 21 anos. Algo aqui dentro gritava para mim: não é você a pessoa. O que você tem para oferecer? Afinal de contas, qual a sua experiência? Você já pensou hoje, os seus pastores aqui, se eu tivesse aqui 17 anos e Dani 21, o que nós poderíamos dar? Tudo dizia que nós não éramos as pessoas, nós éramos pouco, insuficientes, incapazes. Mas aqui estamos nós. E quando chegou o momento de ter filhos, eu falei: meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu não tenho um parente aqui em Ribeirão que possa me ajudar. Será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos e dar a eles aquilo que eles precisam? E quando eu olho, hoje o Gabriel estava aqui tocando o meu bebê, né? Aonde ele chegou, eu falei: yes, é pouco, mas é suficiente. Você só precisa sair daqui com essa lição: é pouco, mas é suficiente. Fala comigo: é pouco, mas é suficiente. Dani pregou domingo passado que Deus colocou esse tesouro em vasos de barro. Nós seremos eternamente vasos de barro. Então esse sentimento que vira e mexe nos assola, nos acomete e tenta fazer com que a gente paralise, regrida, retroceda, desista, não creia, não avance, abra mão de sonhos. Esse sentimento, ele não vai sair do seu coração. Desculpe aí essa má notícia.
Sabe por quê? Porque você não vai deixar de ser vaso de barro, nunca. Frágil, que quebra, que suja. Nós somos vaso de barro, ponto. Ponto não, vírgula. Mas nós carregamos em nós um grande tesouro que faz toda a diferença. Então, se nós não podemos nos livrar desse sentimento de que é pequeno, eu acho que eu não consigo salvar meu casamento, eu acho que eu não consigo mais restaurar esse relacionamento com essa pessoa, trazer de volta os meus filhos, não, eu não consigo mais estudar, eu não dou conta mais de uma faculdade, já passou o tempo de eu abrir e investir nos meus próprios negócios. Se a gente não consegue lidar com esse tipo de sentimento, o que fazer? A gente precisa vencê-lo, para que ele não nos vença, para que ele não nos paralise. E você precisa entender que esse grande desafio, às vezes um gigante que se coloca à sua frente, ou o conhecido dia mau, ele na verdade não é tão mau assim. Ele tem cara de mal, mas ele é bom. Como assim, Mônica? Jesus falou que é o dia mau. Mas para os fiéis, todas as coisas cooperam para o bem, até o dia mau. Sim, até o dia mau, porque Deus não permite que nada nos alcance para nos prejudicar, entenda isso. Então o dia mau, a pessoa má, a notícia má, tudo que chega à tua vida, de alguma maneira, é para transformar em bem, te amadurecer, te fazer crescer, te fazer enxergar algumas coisas, te fazer dar alguns passos, enfrentar os seus medos, vencer os seus medos, mostrar Jesus e mostrar o seu poder na sua vida. É para o bem, na vida dos fiéis é para o bem. Então não se espere livrar desse sentimento para começar a mudar a sua realidade. Não aguarde passar o dia mal, porque senão ele não vai passar. Comece hoje a mudar a sua história, entendendo que o pouco é suficiente. Você só precisa aprender a semeá-lo. E eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos bíblicos e alguns exemplos daqui do nosso meio, de pessoas que com muito pouco, eles tinham pouco, quase nada, mas entenderam que aquele pouco era suficiente para mudar não só a sua história, mas histórias, circunstâncias, destinos. No dia mau, num tempo em que tudo diz não, você não é apropriado, não é adequado, você é pequeno, é pouco. Eu quero começar a falar do pouco suficiente na impossibilidade. Muitas vezes na vida nós vamos nos encontrar diante de um impossível, quando as circunstâncias nos gritam: não, você não vai passar daqui. Olha para você e vê, você não passa de barro, você é pouco. Muitas vezes nas vidas nós vamos encontrar essas impossibilidades. E a minha personagem aqui que eu escolhi hoje é a Rispa. Não sei quantos já ouviram falar de Rispa. Rispa foi uma das mulheres de Saul. E só resumindo a história rapidinho, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Deus havia falado para eles: destrói todos os povos da terra. E eles foram enganados por um povo lá de dentro chamado Gibeonitas, e na ignorância fizeram uma aliança com eles de que não os destruiriam. E aí eles ficaram ali, permaneceram morando na terra de Canaã. Passados uns anos, Saul começou a reinar, e Saul se voltou contra os midianitas e começou a destruí-los, e Deus não se agradou, porque uma aliança, ainda que seja meramente humana, deve ser cumprida. É o que diz a Bíblia, não pode ser quebrada. E Deus não se agradou, porque o povo de Israel havia quebrado a aliança com os gibeonitas. E houve 3 anos de fome sobre a terra. Então Davi falou: tem alguma coisa errada. Consultou o Senhor falou: olha, vocês quebraram a aliança com os gibeonitas. Davi correu a esse povo e falou: o que vocês querem para poder nos abençoar e essa maldição sair do meio de nós, do nosso meio? E os gibeonitas falou: nos dê 7 dos filhos de Saul para nós matarmos. E aí Davi mandou os homens e entraram na casa de Rispa, pegaram seus 2 filhos e os enforcaram. E olha só o que diz a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21, 11 e 13. Quando enforcaram os filhos de Rispa ali, ela
pegou tecidos, a Bíblia diz, e subiu numa penha e montou ali uma cabana, uma tenda, e ali ficou desde o começo da ceifa da cevada até as primeiras chuvas. E os teólogos dizem que isso pode durar de 3 a 6 meses. E o que ela ficou fazendo ali? Em cima de uma pedra. Ela ficou ali de dia espantando as aves dos céus, para que elas não devorassem os corpos dos seus filhos. E à noite, espantando os animais do campo. É o que diz a Bíblia, depois você lê nesse texto. Durante 4, 5 meses. E o versículo 11 do capítulo 21 de 2 Samuel diz: foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, dos demais e dos filhos de Rispa, e trouxe e permitiu que Rispa sepultasse os seus filhos. Sabe, queridos, essa mulher, ela tinha um sonho como todas as mães, de ver seus filhos crescendo, envelhecendo, tendo seus filhos. Ela tinha o sonho de ver os seus netos, mas as circunstâncias, não ela talvez se via capaz, talvez não, com certeza ela queria, e eu tenho certeza que ela tentou de tudo, mas as circunstâncias disseram: não, você não vai ver seus filhos envelhecerem, você não vai ver seus netos, os netos desses crescerem. As circunstâncias se opuseram, era uma impossibilidade. E quando os homens chegaram na sua casa, eu tenho certeza que ela fez o que eu faria e o que você, mãe, faria. Com certeza ela tentou resistir fisicamente, partiu para cima daqueles homens. Ela implorou, ela se entregou, falou: por favor, me matem, mas não matem os meus filhos. Eu fico imaginando essa cena. Ela tentou, mas ela não pôde. Ela não pôde fazer um velório decente. Ela não pôde sepultar. Mas ela pôde fazer uma coisa: livrar os corpos dos seus filhos, para que não fossem devorados, ainda que eles já estivessem mortos. Sabe, queridos, às vezes a gente fica pensando e fazendo contas, se vale a pena investir um pouco nos vivos, em quem nós amamos, ou naqueles que precisam. Mas a gente olha e fala: não, mas eu não consegui livrá-lo dessa enfermidade, eu não consigo fazer nada. Mas talvez o pouco que você possa, a sua oração, o seu cuidado, vai fazer toda a diferença. Porque o pouco que ela fez chegou aos ouvidos de Davi, ao rei Davi. E Davi se comoveu com aquilo e falou: o quê? Essa mulher foi capaz de fazer isso? Eu vou lá e vou pegar aqueles corpos dos gibeonitas e vou trazer, e vou dar a ela a oportunidade de enterrar seus filhos e de fechar esse luto. Aquilo que nós fazemos, ainda que seja pouco. E quando eu falar de pouco aqui, deixa eu deixar claro, eu não estou querendo falar do resto, daquele pouquinho que você, mesmo tendo muito, resolve fazer. Não, eu posso fazer muito mais, mas e só vou fazer esse pouquinho? Não, eu não estou falando desse pouquinho. Esse pouquinho que é tipo aquela oferta dos fariseus, que chegavam com sacos e sacos, mas que não atraiu o olhar de Jesus. Eu estou querendo falar, quando eu falar pouco, suficiente, é o pouco que você olha e fala: é tudo que eu tenho, mas me parece quase nada, mas é tudo. É aquelas 2 ofertas da viúva, que parecia nada, parecia pouco, mas Jesus olhou e falou: ela deu tudo. Rispa deu tudo. Parecia que não ia adiantar, e não ia trazer os seus filhos de volta à vida, é verdade. Mas ela atraiu não só o olhar de Davi, mas as suas mãos, a sua benevolência, a sua caridade. E ela enfim pôde fechar esse ciclo enterrando os seus filhos, porque ela decidiu investir o pouco, que é suficiente para mudar histórias. Nunca, grave essa frase: nunca será desperdício fazer só o que nos resta. Mas Mônica, eu não posso fazer mais do que isso. Isso é tudo que me resta, mas é tão pouco. Então faça. Não espere mudar as circunstâncias.
Faça hoje, porque tem um rei, não mais o rei Davi, o rei dos reis, vendo e ouvindo tudo que você faz. E apreciando todo tipo de oferta, de doação, de serviço que você faça, mesmo que seja ou aparente insuficiente. Faça, porque Deus está vendo, Deus está ouvindo. Essa semana, por uma coincidência, Deus já vinha com essa palavra no meu coração. Isso já estava queimando. E na sexta-feira me chegaram 3 testemunhos daqui de dentro, da nossa casa, da nossa família, do nosso povo. E poderia ter chegado o seu também. Eu poderia contar aqui inúmeros testemunhos, mas eu vou pegar esses que eu ouvi na sexta-feira. Muitos conhecem aqui, nós temos um irmão muito querido, Chocolate e a Carmen. Um casal muito querido, está conosco há muitos anos, mais de 20 com certeza. E o ano passado ele recebeu um diagnóstico de câncer de fígado, então começou a se tratar, fazendo químio, rádio e outros tratamentos, além de muitas complicações físicas que ele já tem. A sua saúde é muito débil. E aí sexta-feira ele foi pegar o resultado da ressonância para ver se a químio e a rádio tinha funcionado. Se aquele tumor, ele estava muito otimista, com muita expectativa. E a resposta, eu vou ler aqui as palavras dele, eu fiz questão de copiar para não omitir, nem ir além das suas palavras. Mas a resposta dele foi: olha, minha pastora, não foi para mim, ele mandou para a Josi, que é a pastora dele. Falou: olha, minha pastora, eu não tenho boas notícias, infelizmente nada funcionou até agora e o câncer continua muito ativo. E ele continua assim: mas a luta continua. Vou lutar bastante para não perder o otimismo. Minha vida é Deus, minha célula, cuidar dos meus discípulos das casas de paz. E igual no ano passado, quando eu estava internado, eu pedi para a Carmen me trazer meu bloquinho para eu providenciar minhas casas de paz. É isso que eu vou fazer de novo. Isso é minha vida, meu ar, minha vida com Deus. Irmãos, eu escutei esse testemunho chorando, porque eu falei: uau, como é que a pessoa está pensando em casas de paz, em discípulos, pensando isso, sabendo que vai estar no hospital, igual no ano passado, quando eu estive no hospital. Eu fiz tudo isso, eu vou fazer de novo, porque essa é a minha vida, é a minha comida, é fazer a vontade do meu Pai, ir de por todo mundo pregar o evangelho, ir de fazer discípulo. Eu não tenho outra comida, eu não tenho outro sustento. O Chocolate, ele tem impossibilidades que dizem para ele constantemente: não, fica quieto, fica parado aí na sua casa. Você que precisa de ajuda, fica aí clamando por ajuda e chorando e lamentando, afinal o diagnóstico é ruim. As circunstâncias gritam dia e noite. Estão acabando as suas forças, é tão pouco que te resta. Mas sabe o que ele está fazendo? É pouco, mas é suficiente. Eu vou fazer. Eu vou andar mais um passo, mais uma milha. Eu vou lançar mais essa semente. Eu não vou desistir. Abigail era uma mulher casada, é outro exemplo. Era uma mulher casada com um homem chamado Nabal, que significa loucura. E um dia, Davi ainda não era rei. Davi tinha ajudado a cuidar dos rebanhos desse homem. Ele era riquíssimo, Nabal. Davi e seus homens ali no deserto, seu exército em formação. Só que aí Davi precisou de comida e pediu ajuda a Nabal. Falou: olha, os meus homens agora estão famintos. Ele falou: quem é Davi? Eu não quero saber de vocês. Esquece, eu não vou dar nada para vocês. Estou parafraseando aqui. E Davi falou: como assim? Quando Davi soube da resposta, falou: como assim? Nós só fizemos bem para os servos dele. E ele agora está nos tratando assim. Davi pegou os seus homens, que jamais perderam uma só guerra, homens valentes, muito valentes. Pegou seus homens, se dirigiram para Nabal e falou: amanhã eu vou matar todos os homens da sua família, não ficará um do sexo masculino. E um dos servos de Nabal ouviu isso, correu e falou para Abigail, a mulher dele.
E o que ela fez, sem seu marido saber? Ela providenciou um monte de comida, uva passas. Uva passas, quem é a favor aqui? Uva passas, tem gente que, não, isso aí tem passagem livre, né? Uva passas, figo, vinho, pão, um monte de coisa. Preparou carne e levou, pegou alguns servos, colocou no jumento todo o mantimento e levou para Davi e seus homens. E chegou e se prostrou, e pediu misericórdia, e se humilhou, e serviu Davi e seus homens. Sabe, essa mulher viveu anos, e ela falou para Davi: eu sou casada com um louco, porque ninguém pode lhe dirigir a palavra. Pensa num homem rude, grosseiro, estúpido, arrogante. Ele falou: ele é um louco. Ela chama ele de homem de Belial. Você não acha que ela já queria ter dado um fim nesse homem? Muito provavelmente, mas ela não podia. As circunstâncias falaram: oh não, você vai viver com esse louco o resto da sua vida. Ela não pode sair dessa, ela não pode se divorciar, porque em Israel não se permitia mulher divorciar por qualquer coisa. Então ela foi aguentando, e na hora que ela soube que Davi estava vindo, ela não queria perder os seus filhos. Talvez até quisesse perder seu marido, mas não seus filhos. Ela não poderia enfrentar Davi com a força de uma mulher, ela sozinha, enfrentar Davi e seus homens. Ela não tinha condição. Mas ela pôde fazer uma coisa: eu vou levar as uvas passas, eu vou levar pão. Isso eu posso fazer. E ela foi e mudou a história das suas gerações. Ela garantiu a sua vida, a vida dos seus filhos. Porque Davi falou: bendita seja a sua sabedoria, que hoje me impediu de causar essa destruição toda. Davi voltou para trás. E naquela noite, aquele homem teve um problema de coração. A Bíblia fala que ele se tornou rígido, duro ali. E no dia seguinte ele veio a falecer, Nabal. E quando Davi soube que aquele homem morreu, Davi falou: uau, manda chamar aquela mulher, o que ela era para mim. E para o resto da vida, Abigail foi mulher de Davi, morando no palácio, comendo do melhor que havia na terra, debaixo da bênção de um homem incrível, um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando tudo parecia impossível, ela resolveu investir o pouco que tinha. Pode parecer pouco, mas é suficiente. A segunda situação que eu quero falar é o pouco suficiente da escassez. Quando se faltam recursos materiais, quando essa falta de recursos materiais chega para você e fala: não, você não vai passar daqui, olha só, você não tem condições. E o nosso personagem é Jacó. Você já deve ter ouvido falar dele. Jacó precisou sair da sua casa fugido, na sua fase adulta, ainda jovem, mas já como um adulto, porque ele havia feito tanta besteira, tinha enganado seu pai, seu irmão, um mau caráter da vida, e seu irmão, com tanto ódio, prometeu matá-lo. Isso está narrado, a história de Jacó em Gênesis. E Jacó saiu fugido, com uma mão na frente e outra atrás, sem levar nada, lá para Mesopotâmia, para a terra dos parentes da sua mãe. E no meio do caminho, em pleno deserto, ele não tinha nada, ele precisou sair correndo, fugido. A Bíblia diz que ele pegou uma pedra como travesseiro. Eu falei: caramba, esse moço não levou sequer uma mochila, ele precisou dormir em cima de um travesseiro. Ele dorme ali, e naquela noite ele tem um sonho, e vê uma escada com um anjo subindo e descendo, ligando o céu à terra. E ele acorda assustado, ele sente a presença de Deus e fala: uau, Deus está nesse lugar e eu nem sabia. Deus está aqui, nessa escassez toda. E sabe o que ele faz? Ele pega o óleo que ele tinha e derrama aquele óleo num altar que ele edifica ao Senhor. E depois, a vida corre, ele casa, toma mulheres, tem filhos, Deus o abençoa. E depois de 21 anos, isso está lá em Gênesis capítulo 31, versículo 13. Deus fala: agora, Jacó, chegou o dia de eu começar a reverter sua história. Eu vou mudar o seu nome, a sua história. E de Jacó, que é enganador, suplantador, você vai se tornar Israel, príncipe. Então você vai voltar, vai ter que enfrentar esse passado da sua casa. Mas olha só o que Deus lembra Jacó. Ele diz assim: eu sou o Deus de Betel. 21 anos antes, Deus está lembrando Jacó. Onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. E ali começou Deus a mudar a história desse Jacó, a fazê-lo prosperar e a cumprir as promessas que tinha dado a Abraão.
Eu sou o Deus de Betel. Lá, naquele lugar onde você me ungiu uma coluna. Eu lembro do óleo que você derramou. Sabe, óleo naquela época era cosmético, mas era o alimento. E era remédio. E Jacó pega o óleo, era a única coisa que ele tinha. E derrama, entrega ao Senhor como oferta. E 21 anos depois Deus está falando: eu não me esqueci da sua oferta. Parecia tão pouco, era só um óleo, mas era tudo que você tinha. E eu não me esqueci dela. Queridos, você não tem noção, meu querido, o valor que tem uma oferta semeada no tempo de escassez. A escassez para muitos só é a desculpa para parar de semear, de dar. Mas para aqueles que fazem a diferença e que não deixam de prosperar, o tempo da escassez é a oportunidade da mudança, porque eles não retêm a semente para si. Tem um texto na Bíblia, Eclesiastes, que fala: lança o teu pão sobre as águas. Presta atenção, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quem somente observa o vento, se você está olhando o tempo, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Aquele que somente fica observando o tempo: não, agora não é tempo de semear não, vamos esperar. Agora não é tempo de abençoar não. Negócio de cesta básica, não, esse mês está difícil. É em tempo de escassez que Deus quer reverter a sua situação, meu querido, pela sua oferta de sacrifícios. Continue a dar. Eu conheço pessoas aqui dentro, eu poderia enumerá-las. Eu não poderia enumerá-las porque são muitas, mas poderia citar muitas delas, que vivem numa vida muito, muito simples, mas são as primeiras a contribuírem na hora de um desafio. Eu falo: meu Deus, como pode? Um coração tão generoso, a vontade às vezes que eu tenho, eu falar: não, irmão, não precisa não, eu dou a sua parte. Às vezes eu tenho vontade de falar isso para algumas irmãs. Quando eu vejo elas metendo a mão no bolso, abençoando, eu sei da situação difícil delas, a vontade de falar: não, irmã, não dá não, eu vou dar por você, a minha situação hoje está melhor. Mas eu não tenho coragem de falar isso, porque eu sei que aquela semente vai ser o começo da mudança da sua história. Lança o teu pão sobre as águas. Sabe o que é pão? É alimento, é vida. Mas é o alimento mais barato que tem, é o pouco, mas que é suficiente e que pode ser o seu tudo, é o seu pão, a sua vida. Mas quem olha parece tão pouco. Lança sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E eu ouso completar que você não vai achar só seu pão, você vai achar a padaria toda, porque o nosso Deus é poderoso. Ele sempre nos recompensa. Você nunca vai vencer Deus, Ele vai te surpreender. E aqui eu quero dar outro testemunho. Tem uma irmãzinha aqui, essa foi a Elaine que me mandou. Ela me mandou um áudio e ela já colocou assim: áudio grande, escuta quando tiver tempo. Era o testemunho dessa discípula dela, de uma família muito, muito simples. É uma jovem, solteira, nova, bonita. Ela é babá, sua mãe faxineira, e ela vive com mais um irmão, são os 3. A vida toda lutando muito. E a Elaine contou esse testemunho, ela foi narrando para mim a história dessa moça. Ela nem sabia que eu ia ministrar, nem sabia que eu ia contar aqui esse testemunho. Mas eu falei: meu Deus, eu preciso compartilhar isso, porque ao mesmo tempo que ela estava chorando de lá, quase chorando, eu chorando aqui, porque é tão lindo ver histórias assim. É o Evangelho encarnado, é Cristo vivo nas pessoas, é o amor prático, expresso em atitudes. Essa irmã, pela sua situação financeira, nunca deixou de vir a um dos cultos. Ela falou: Mônica, participou de todos os congressos, nunca deixou de vir aos cultos. Ela não tem a condução própria, não tinha condução própria, não conseguia pagar o ônibus, então ela vinha andando 5 quilômetros e voltava 5 quilômetros, mas jamais perdeu um culto. Nunca vi murmurando. Era impressionante o nível de satisfação, de alegria e gratidão. Muitas vezes nos movemos como macro para abençoá-la, com cesta básica, muitas vezes com dinheiro.
Só que algumas vezes ela chegava para nós no final do mês e falava: olha, esse mês eu consegui um pouquinho mais, eu venho devolver esse resto aqui que eu não vou precisar. Olha o nível do coração. Ela falou: nunca deixou de participar dos nossos eventos. Ela não tinha tudo que precisava para levar. Por exemplo, no churrasco de crente, o que tem que levar? Kit crente. Fala comigo, kit crente. Todo mundo sabe aqui o que é kit crente. O que é kit crente? Carne e refrigerante. Nada da cervejinha. O kit é crente, já convertido. Carne e refrigerante. Ela chegava para a líder dela e falava: olha, minha líder, eu quero muito ir, mas eu não tenho condição de levar carne, posso levar só o refrigerante, que o refrigerante eu tenho condição. Ela falou: Mônica, às vezes fizeram uma noite lá, a noite da pizza, e tinha que dar R$25. Ela chegou e falou: olha, eu não tenho condição de dar R$25, mas eu tenho condição de dar 10. Sabe, queridos, às vezes você não vai ter condição de dar 25, você vai ter condição de dar 5, de dar 1,50. Você vai ter condição de dar 25 centavos, mas dê. Não espere as circunstâncias mudarem, não fique olhando os ventos. Deus está querendo receber a sua oferta da escassez, para transformar a sua escassez em abundância. Entenda isso, é pouco, mas é suficiente para transformar. Você só não pode reter. Lembra daquela viúva de Sarepta, de Sidom? Ela não era do povo de Deus. Talvez você tenha lido essa história que envolve o grande profeta Elias, queridinho de Deus, querido de Deus, um dos homens mais notáveis que já pisou essa terra aqui. Talvez você, lendo essa história, pense: como Deus cuidou de Elias. Eu tenho uma outra visão. Especialmente, Deus sempre cuidou muito de Elias e o respaldou, lógico. Mas nesse episódio da viúva, eu olho para esse episódio e falo: como Deus cuidou dessa viúva. Porque pensa comigo, 3 anos de fome em Israel, uma seca danada, sem água, 3 anos sem água, sem chover. E Deus fala para Elias: Elias, eu vou te sustentar. Porque Elias e Deus eram chegadinhos. Se você quiser saber um pouco mais da história de Elias, pausa por marketing, livro O Indesistível. Na verdade, Indesistível, o livro que eu escrevi, conta um pouco da história desse grande homem. Deus chegou e falou: Elias, você é meu parceiro, eu vou te sustentar. Vai lá para o ribeiro de Querite, e ali eu vou te sustentar. E Deus mandava todos os dias corvos levando comida, pão para Elias. Carne, sanduíche. Quem gosta de sanduíche aqui? Deus é bom em sanduíche. Deus mandava sanduíche para Elias. Só que o ribeiro secou. E Deus fala para Elias: Elias, agora você vai precisar sair. Vai lá para Sarepta, porque eu já escolhi uma viúva que vai te sustentar. E eu penso que Elias se levantou, foi, e pensou: nossa, vai ser aquela viúva, aquela mansão, aquele palácio, uma viúva abastada. Não. Quando Elias encontra, ela está pegando os gravetinhos para usar o seu restinho, pouquinho de farinha, com o seu pouquinho de azeite. E Elias fala: o que você tem aí para comer? Ela falou, a princípio ela fala: eu não tenho nada. Mas ela coloca uma vírgula, graças a Deus pela vírgula. Ela fala: eu não tenho nada, somente um pouquinho. Fala comigo, pouquinho. É o pouquinho suficiente. Ela falou: somente um pouquinho de azeite de farinha. Eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Porque não temos mais nada. E Elias falou: faz primeiro para mim. Se você acha que Deus estava preocupado mesmo com Elias, eu não acho. Você acha que era difícil Deus fazer com que aquele ribeiro não secasse? Ou fazer com que os corvos levassem, além de pão, água, um refri, uma água? Será que era difícil para esse Deus fazer sair água de qualquer rocha? Ele que estava mandando todo dia alimento por corvos? Não. Deus estava preocupado com Elias? Não. Deus estava preocupado com aquela viúva, com um filho para criar, sem conhecer o Deus de Israel lá em Sidom. E Deus falou: eu preciso abençoar essa mulher, porque eu sei que ela é capaz de pegar o pouquinho e entregar para abençoar a vida de alguém. Eu vou mudar a história desse coração.
Deus falou: Elias, eu quero mudar a história de um coração generoso, de alguém que pega o seu pouco e oferta. Vai para a casa dessa mulher e peça o restinho que ela tem. Elias vai e pede. Deus não falou isso, né? Mas Deus foi conduzindo nesse caminho. E aquela mulher faz isso. E a resposta, e o resultado é: e o azeite da botija não falhou, e a farinha da panela jamais acabou. Para toda a vida abastecida. Porque ela entendeu que no tempo da escassez é o melhor tempo para semear o pouquinho, ainda que seja pouco. Essa irmã, a Eliene, não sei se ela está aqui. Querida, você pregou para mim com a sua vida. Vai ser muito difícil esquecer a sua pregação. Graças a Deus por ela, porque às vezes a gente fala daqui e a nossa retórica é boa, a nossa teologia é segura, mas às vezes a gente não tem esse testemunho para dar. Graças a Deus por esse testemunho, e não só dessa moça, de muitos aqui. Eu poderia citar outros nomes. A Elaine me mandou esse áudio contando o testemunho dela e com a foto dela segurando uma chave grande. E depois o áudio dela. E ela dava 2 palavras e falava: esse Deus é lindo, eu estou muito feliz. Pastora, foram 4 meses. Em 4 meses, nesses últimos 4 meses de pandemia, nós conseguimos comprar um carro aqui como família. Agora nós temos um carro, pastora. E nós acabamos de comprar a nossa casa. Uau! Em tempos de escassez, em tempos de pandemia, essa irmã jamais deixou de semear. Ele fala: Mônica, está sempre em todos os eventos, abrindo casas de paz, participando, querendo colaborar. É pouco que ela sempre tem para colaborar, em termos de recursos, mas lá está ela. Você acha que isso passa despercebido? Isso chega. Deus escuta a respeito disso. Terceiro, pouco o suficiente na incapacidade. Às vezes não são as circunstâncias, nem os recursos materiais, mas às vezes são os recursos de talentos, de dons. Muitas vezes olhamos para dentro de nós e chegamos à conclusão: não, eu não dou conta, eu não nasci para isso, me falta recurso, me falta capacidade humana, preparo. Alguém aí se identifica? Eu acho que eu sou pequeno para esse projeto grande. E aqui a minha personagem é Ruth. Você já ouviu falar de Ruth, daquela moabita? Uma vez uma família de Belém de Judá, lá do povo de Deus, numa época de fome na terra de Belém. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. Pois é, sabia que chegou fome em Belém? Às vezes Deus permite, que às vezes as pessoas não entendam: eu não sei porque Deus está permitindo, nós somos o povo dele, eu sou tão fiel. Não, às vezes Deus permite que a fome chegue na nossa casa, no lugar que deveria ter abundância de pão. Teve fome em Belém, e uma família, Noemi, com seu marido Elimeleque e os seus 2 filhos, eles decidem deixar a terra da promessa, a casa de pão, e ir para Moabe, um povo que Deus tinha amaldiçoado, e falou: esse povo será maldito até a sua 10ª geração, ninguém vai entrar nunca na minha congregação, nunca queiram bem desse povo. Deus tinha falado isso para o povo de Israel. E essa família resolve sair da casa do pão e ir para Moabe, para tentar sobreviver lá. E lá os 2 filhos de Noemi se casam com 2 moabitas, e Deus tinha falado: não casem com mulheres estrangeiras, não casem com as moabitas. E lá estavam eles, casaram com 2 moabitas, Ruth e Orfa. E logo depois, Noemi, a matriarca, perde o seu marido, perde os seus 2 filhos, numa terra distante, amaldiçoada. E aí, ela ouve falar que lá em Belém agora Deus abençoou e tem pão. Então ela resolve voltar. E ela se despede das suas noras. E as 2 falam: não, nós vamos com você. Aqui fica a dica para nós que seremos. Eu estou perto, se Deus quiser, em nome de Jesus, rápido. Eu vou ser, não, sogra eu já sou, vou ser vó. Mas fica uma dica aqui para aquelas que vão ser sogra. Ela era tão boa que essas 2 estavam dispostas a deixar tudo o que tinha para acompanhar uma sogra. Eu fico pensando no naipe dessa sogra.
Podia ter mais coisas descritas dela. Já tenho, eu já aprendi muito com Noemi. Mas eu falo, uau, que sogra. Eu falei, Senhor, me faz essa sogra também. Eu quero ser. E as duas decidem ir. Só que ela fala, Noemi fala, olha, Deus pesou a sua mão sobre mim de uma tal maneira que eu me tornei amarga. Eu era Noemi agradável, agora eu sou amarga. E eu não tenho nada para dar para vocês duas. Eu não tenho condição de gerar mais filhos. Eu estou numa miséria só. Eu tenho uma amargura, uma dor. Eu estou vivendo o pior dos meus dias. Por favor, fiquem aí. Com a família de vocês eu vou sozinha. Então Orfa se despede e fica. Mas Ruth olha para aquela senhora que não tinha nada para dar para ela. Olha para si que tinha acabado de perder o seu marido. E fala, meu Deus, o que eu vou poder fazer para essa mulher? Eu não tenho nada. Eu nem conheço o lugar que ela vai. Eu não conheço ninguém lá. Eu só sou uma viúva. Mas olha para Noemi e fala, eu não tenho nada para te dar. Mas onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Onde quer que morreres, ali eu vou morrer. E eu vou ser sepultada. O teu Deus será o meu Deus. E o teu povo, meu povo. Eu não tenho muito o que fazer, mas serve eu a minha companhia. Sabe, queridos, às vezes nós não temos muito o que dar. A gente queria abençoar mais. Eu fico pensando, vontade de Ruth em fazer mais pela sua sogra. Ela não podia. Talvez tudo que você possa fazer é um bolo e levar para aquele vizinho, para aquele parente. Talvez tudo que você possa fazer é mandar uma mensagem pelo zap, uma oração. Parece tão pouco, mas pode mudar a história de alguém e mais, vai mudar a sua história com certeza. É o pouco entregue e semeado, é o pão sobre as águas. É a semente no tempo adverso. Ela falou, eu não tenho muito o que te dar, mas serve a minha companhia. Sabe, queridos, às vezes um abraço. Um tempinho que você separa no seu dia tão corrido. Nós olhamos para nós e não encontramos recursos. Mas uma coisa nós não podemos, deixar passar o time de Deus. Deus resolveu abençoar aquela viúva de Sarepta. Faz Elias sair lá da sua terra, que Deus poderia continuar sustentando. Vai lá para Sidom e fala, eu quero mudar. Vamos ver se ela vai entregar a sua oferta. Naquele momento ela tinha que decidir, sinto muito, profeta, eu vou comer. Ela ia comer, ela e o filho dela iria morrer. Ruth, naquele momento que Noemi está insistindo, fica aí, ela poderia falar, ok, então tchau minha querida, Deus te abençoe. Mas ela aproveitou o tempo. A Bíblia fala, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jerusalém não reconheceu o tempo da sua visitação. Tem um tempo que Deus marca, e normalmente costuma ser esses tempos difíceis, para nos abençoar e reverter a nossa história. Na decisão dessa mulher, Ruth vai, fala, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu vou. A minha vida vai ser entregue nas tuas mãos. E ali ela conhece lá na terra, em Belém, um parente de Noemi, Boaz, um coroa enxuto, ricaço. Conhece e Noemi orienta de como fazer, de como tratar bem. E olha o que diz a palavra, Ruth capítulo 2, versículo 10 e 11. Então, ela inclinando-se rosto em terra, diante de Boaz, desse parente ricaço, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram, fala comigo, me contaram. Parece que a gente já ouviu isso hoje, né? Parece que tinham contado alguma coisa para Davi lá atrás, e Davi se moveu em favor. E aqui, Boaz está falando, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Qual foi o tudo que ela fez? Foi um pouco. O pouquinho, eu vou te ser companhia. Eu vou fazer aquilo que você me mandar. Era isso, esse foi o tudo, entendeu? Eu estou querendo falar, não se deixe convencer pelo diabo, quando ele chegar para você e falar, é pouco, não adianta. Adianta sim. Lança o teu pão, comece a fazer. Invista, semeia. Vai lá, faz a prova, entrega o currículo. Falaram para Davi, quem você pensa que é? O que você tem aí? Ele fala, eu sou o grande Davi, já matei um urso e um leão.
tenho pedras. Se sentindo. As pessoas falaram, você não tem a mínima condição, é muito pouco. Mas essa mulher fez, e agora, Boaz está falando, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, bem no tempo da sua escassez, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a tua terra, onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. E Deus cumpriu a recompensa? Ou se cumpriu? Boaz casou com essa mulher. A Bíblia diz que Ruth não tinha filhos. Eu creio que ela era estéril. A Bíblia não diz, mas naquela época, a mulher que não tinha métodos preventivos, uma mulher casada que não tinha filhos, normalmente eram mulheres estéreis. Ela não tinha tido filhos com o filho de Noemi, mas com Boaz, Deus abre a madre de Ruth, ela tem um filho, Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. Ruth, aquela moabita, que veria toda a sua descendência debaixo de maldição, netos, bisnetos, tatarasnetos, todo mundo. Agora ela se torna bisavó de reis, mãe de reis. Está na genealogia de Jesus. Uma maldita moabita entrou, conseguiu entrar lá. Sabe por quê? O time de Deus. O time de Deus. Ela tinha oportunidade de falar, olha, minha sogra, eu te amo muito, mas eu não tenho condições hoje. Eu que estou precisando de ajuda. Busque alguém que tenha mais para te dar. Não sou eu, tem tanta gente que tem mais para te dar. Mas naquela hora ela aproveitou o time. Entrou lá na genealogia, dá licença, foi entrando na genealogia de Jesus. Mude a sua história. Entenda isso. É pouco, mas é suficiente. Comece hoje a fazer a diferença. Outros também que se viram como, eu sou o último preparado. Moisés, quando Deus chamou Moisés, Moisés falou, Deus, eu não tenho condição alguma, eu não tenho preparo, eu não sei falar, eu já aprontei muito no Egito, eles não gostam de mim, escolhe outro. Incapaz. Mas graças a Deus que Moisés aproveitou o time. Você já pensou se Moisés tivesse dito não lá no deserto? Quem seria Moisés? Onde estaria o povo? Sabe, queridos, é oportunidade no meio da incapacidade, no tempo em que você fala, não tenho condições. Quando Deus chegou para Maria, o anjo Gabriel falou, ei mocinha, você vai engravidar e você vai dar à luz ao filho de Deus, uma jovem, 17 anos. Ela olha para si e fala, você bateu na porta errada. Eu não tenho como engravidar, você não entende? Eu não conheço homem algum. Eu não sou casada, não tenho relações com homem algum. E outra coisa, eu tenho 17 anos, eu sou uma adolescente, estou saindo do colegial. Eu vou criar o filho de Deus. Eu não tenho condições, eu não tenho experiência alguma, escolhe alguém mais capaz. Ela estava falando alguma mentira? Não. Nós chegamos a essas conclusões que nós somos incapazes e elas são verdadeiras. Você precisa entender. Às vezes são baseados em traumas, é verdade, e com relação a isso Deus cura e Deus liberta. Mas às vezes são baseados em verdades. Nós não temos condições mesmo. Maria tinha condição natural? Não tinha. Mas quando Deus nos dá a oportunidade, é porque Ele mesmo vai fazer em nós. Nós somos vaso de barro, mas o grande tesouro é Ele em nós. Quando eu olho para mim e vejo o que Deus fez, eu falo, uau, Deus pega os que não são. Deus pega os fracos. Tem fracos aqui? Tem pequenos? Tem aqueles que acham que não são humildes? A Bíblia fala isso, Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias, as humildes e as que não são, para envergonhar as que são, para que a glória seja dele. Então, se você é um que se sente fraco, incapaz, o mais humilde, sem recursos, essa é uma verdade. A outra verdade é que você está na mira de Deus, porque Deus procura fracos. Deus procura humildes, aqueles que não têm, que não podem, para manifestar poder, milagres, glória, para mudar histórias, para que a glória seja dele, não seja sua, não seja do homem todo poderoso.
Maria reconhecia isso. Eu não tenho condições. Mas o anjo fala: Maria, descerá sobre ti o grande tesouro, e o poder do Altíssimo vai te envolver. Você entende que é o poder do Altíssimo que muda as nossas histórias, as histórias dos fracos, dos que não são capazes, dos que não estudaram, dos que não têm recursos. É Deus. Por favor, arrisque-se, creia. Aproveite o time de Deus, é hoje na sua vida. Levante-se daqui hoje para falar: eu vou mudar a minha história, eu vou pegar o que eu tenho, eu vou investir em vidas, investir em Deus. Investir nos sonhos, nos projetos, eu não vou guardar. É pouco, é quase nada. Parece insuficiente, mas é suficiente. Quinto, o pouco suficiente da ocupação. Talvez esse seja o grande desafio para vencermos nesse mundo, a correria. E muitas vezes falamos: Senhor, eu não tenho tempo. Conta com outro. E às vezes você olha mesmo, a sua vida é corrida, você não está inventando. Maria não estava inventando, nem Moisés, nem Ruth. Eram fatos, verdades. Mas eles falaram: é pouco, é um pouquinho só, mas eu consigo esse pouquinho. Assim como Maria e Marta. Jesus falou: Marta, você está fazendo muitas coisas, mas Maria escolheu pouco. Pouco é necessário, uma coisa só. É o pouco que faz diferença. Muitas vezes a nossa desculpa é o tempo, mas elas só são desculpas mesmo para Deus. Lucas capítulo 9, versículos 59 a 62 diz assim: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro, ou seja, agora não dá. Depois eu vou, mas agora não dá. Permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe disse: ninguém que tenha lançado mão do arado, olha para trás, é apto para entrar no reino de Deus. Sabe, às vezes a gente fala: agora não dá, porque primeiro eu tenho que cumprir essas outras coisas. Não é possível que Deus nos dá 24 horas para nós invertirmos tudo em nós, na nossa família, na nossa casa, nos nossos sonhos, nos nossos confortos, sem olhar para aquele que está caído na beira do caminho. Às vezes na nossa correria nós passamos de largo. As desculpas são muitas, mas essa costuma ser bem usual: eu não tenho tempo. A Bíblia fala da história de Gideão. Gideão venceu 125 mil midianitas com 300 homens. Ou seja, ele era a própria incapacidade em pessoa. Ele reconheceu isso: Senhor, eu sou o menor da minha casa, que é menor da minha família, que é menor da minha tribo. Ele falava: eu sou aquele negócio da pulga do cavalo, do bandido. Ele era essa pessoa incapaz. Deus falou: ok, mas eu estou contigo e nós vamos vencer os midianitas como se fosse um só homem. E aí eles vão e vencem Deus, Gideão e os 125 mil. E depois que Gideão vence, os homens falam: uau, você consegue, você achava que você era pequeno, faz o seguinte, governa sobre nós. E sabe qual foi a resposta de Gideão? Não, eu já fiz a minha parte, chega, vocês estão querendo demais. Nem eu, nem meus filhos, nós iremos governar sobre vocês. E a Bíblia fala que Gideão naquele momento pegou o despojo da guerra, o ouro, e fez uma estola sacerdotal. E todo Israel se prostituiu após aquela estola, começou a adorar, inclusive Gideão. E aí um dos filhos de Gideão, que morava mais distante, Siquém, se levanta contra os demais e mata os 69 filhos de Gideão, para poder reinar. 69 filhos. Abimeleque era o nome dele. Você vê que esse Gideão não dormia em serviço e não tinha televisão em casa, né? Mas um menorzinho, Jotão, foge. E aí ele conta uma historinha que ficou conhecido como o apólogo de Jotão. Ele fala para Abimeleque e para o povo que seguia Abimeleque, e para o seu povo, o povo de Israel também. Ele sobe no penhasco e fala: olha, eu vou contar uma história para vocês. As árvores do campo chegaram para a oliveira, para a figueira e para a videira, e falaram para cada uma delas: reina sobre nós. Mas a videira falou: eu não vou deixar o meu vinho para reinar sobre vocês.
E a oliveira falou: eu vou deixar o meu óleo, o meu bom óleo, eu também não vou deixar para reinar sobre vocês. E o mesmo respondeu a figueira: eu também não vou deixar a doçura do meu fruto para ir reinar sobre vocês. Então as árvores do céu foram ao espinheiro e falaram ao espinheiro: olha, reina sobre nós. E o espinheiro falou: é lógico, vinde todos e encontrem sombra. Desfrutem da minha sombra. Eu pergunto: espinheiro tem sombra? Não. O que eles estavam falando? Esse apólogo, na verdade, era uma analogia, porque o povo tinha escolhido esse Abimeleque que matara todos os demais para reinar. E no final das contas, esse Abimeleque matou o próprio povo que o aclamou como rei. Se voltou contra eles. Era um espinheiro, parecia todo mundo foi, mas na verdade todos eles foram feridos pelo próprio Abimeleque. Por que eu estou falando isso? Porque Gideão não tinha tempo. Agora era hora de desfrutar. Ele se cansou. Gideão fez um bom trabalho. Matar 125 mil midianitas não foi um dia, foram muitos dias. Foi a sua vida em jogo, em risco, foi muito cansaço. Tem um versículo que fala assim: e Gideão prosseguiu, cansado, mas perseguindo. Ele fez muito, mas chegou uma hora que ele olhou e falou: agora é a hora de eu parar, chega, já fiz muito pelos outros, agora é eu e os meus filhos. Vem, filhos, vamos desfrutar dos despojos. Resultado, todos mortos pelo espinheiro. Eu fico pensando, Gideão deixou passar o time, porque parecia difícil. Talvez ele falasse: não, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, já fiz o que eu pude, não perco o time de Deus. E por último, queridos, eu quero falar da insuficiência, do pouco suficiente na dor, na perda. E aqui a minha personagem é Noemi. Eu não vou dar o pano de fundo, porque eu já dei na história de Ruth. Noemi é a sogra que volta com Ruth. Agora pensa, querida, se Ruth já tinha suas impossibilidades para saber lidar com Noemi, para poder ajudar, imagina as impossibilidades de Noemi para lidar com Ruth. Uma senhora, agora na miséria, sem sustento, viúva, longe da sua terra, com uma jovem para criar. Agora ela tinha que arrumar comida não só para aquela jovem. Noemi tinha acabado de perder a sua família, marido e 2 filhos. Pensa no caquinho de mulher. Era essa mulher. Ela não tinha nada, nem família, nem terra, nem ninguém. E Ruth fala: eu quero ir com você. Ela poderia falar: não, você não vai, eu não te levo, porque eu não tenho nada para te oferecer. Na pior dor da sua vida, eu não sei, talvez tenha alguém aqui que tenha uma experiência semelhante, mas essa mulher perdeu toda a sua família, numa terra distante, se viu sozinha, na pior dor da perda, porque eu acho que não se tem dor maior do que essa. Essa mulher resolve e fala: vem, Ruth, eu não tenho nada, ou quase nada, mas o pouquinho que me resta, eu vou fazer algo por você. E Ruth dá a sua experiência, os seus conselhos. Noemi não tem sequer alimento, porque quem sai à procura de alimento é a Ruth, é nova, que vai cegar as espigas de milho. Noemi não tem condição de fazer isso, ela só tem experiência na vida, mas ela fala: eu vou te dar a minha experiência, os meus conselhos. Olha, você vai, não entra em qualquer campo, entra no campo dos nossos parentes. Uau, Boaz se importou com você? Então amanhã faz o seguinte: amanhã na hora que ele dormir, você vai lá e descobre o pezinho dele, mas não faz nada, não ataca, fica na sua, você só deita do ladinho assim no pé. Ela vai dando os conselhos, ao ponto de Boaz chegar e falar: eu quero essa mulher para mim. Porque Noemi, na pior dor, no momento de perda, 3 de uma vez não, mas foi ali na mesma circunstância, na mesma terra, aquela mulher decidiu deixar a sua luz brilhar. Eu lembro aqui, quem esteve aqui no Cura, daquela palavra da Noemi, da Micheline, que ela chegou a cantar aquela musiquinha: minha pequena luz, vou deixar brilhar. Sabe, às vezes nós olhamos para nós, a gente quase não enxerga, de tão pequena que é a nossa luz. Você fala: não, eu não tenho condição hoje de evangelizar, de fazer diferença, de aconselhar, de dar conselhos. A minha luz está tão pequena, Mônica. Por favor, deixa brilhar a sua pequena luz. A luz foi feita para brilhar. Sabe por que a gente está aqui se vendo? Porque tem uma luz
Se ela é grande ou pequena, tem luzes pequenas e tem luzes grandes, mas elas existem para tocar outros, para chegar em outros, em objetos, em pessoas. Não existe luz que não possa ser vista, entendeu? O propósito dela é brilhar. Deixe a sua luz brilhar hoje. Não espere passar o time de Deus na sua vida. Eu poderia citar muitos nomes aqui. Eu gostaria que o pessoal da música já viesse subindo aqui. Eu poderia citar muitos nomes de pessoas que, nos piores momentos da sua vida, em momentos de dores assim, de perdas, jamais disseram não. Na sexta-feira me chegou um outro testemunho. Não sei se ela está por aqui, a Eliana, uma membro da igreja muito querida, está conosco há anos. Ela perdeu a sua sogra na sexta-feira, a dona Manu, que também era membro aqui, que viveu na sua casa, sendo cuidado por ela, por essa nora. 2 anos completamente acamada, completamente, dependente total, 100%, da Eliana. E na sexta-feira passada, ela perdeu a sua sogra, ficou muito mal. A Josi, que é a sua pastora, falou: Mônica, eu nunca vi uma nora cuidar tão bem de uma sogra como essa Eliana. Aliás, é difícil ver as filhas cuidarem da mãe assim. Uau! Só que isso não é o pior. A questão é que na semana passada, ela tinha perdido a irmã dela para o Covid. Na semana passada, ela perdeu para o Covid. E na sexta-feira, uma semana depois, ela perde a sogra, que era como mãe para ela. E o mais incrível é que nessa semana de grande perda, ela abriu 3 casas de paz. 3 casas de paz em pleno luto, em plena dor. Eu não posso imaginar a dor desse coração, a tristeza. Quantas lágrimas tenham caído durante uma semana. Uau, eu fico olhando assim, sabe, queridos, e eu conto isso não para ser um peso na sua vida. Eu ainda não consegui a minha casa de paz, mas ao escutar esse testemunho, eu falei: meu Deus, eu vou abrir a minha casa de paz, porque olhando para Eliana, parecia que ela não poderia abrir, não tinha condições, não era o melhor tempo. Olhando para mim, parece que eu tenho mais condições. Se ela conseguiu assim, como assim eu não vou abrir a minha casa de paz online? Eu vou abrir sim. É uma inspiração para mim. E eu quero terminar com algumas frases que possam ficar na sua cabeça. Eu queria que você ficasse em pé. Ninguém tem tudo o que precisa para fazer coisas relevantes. Presta atenção, grave isso, entenda isso. Você não tem tudo o que precisa para fazer grandes coisas, coisas relevantes, ok? As coisas que estão diante de você são maiores do que você, sim. E vão te faltar várias coisas quando você for desafiado num projeto, num sonho, num objetivo. Você vai olhar e vai falar: me faltam coisas aqui. Tempo, recursos, capacitações. Então ninguém tem tudo o que precisa. Fala comigo: ninguém tem tudo o que precisa para fazer coisas grandes. É fato, tá bom? Não adianta isso você falar: ó, Deus, é que eu não tenho. Deus já sabe disso. Todo mundo sabe. Você deveria saber também que você não tem tudo o que precisa. Segundo, todo mundo tem recursos preciosos para serem investidos. Todo mundo tem um pouco que é suficiente. Todo mundo, sem exceção, todos vieram para cumprir um propósito. Todos vieram com um propósito divino, de fazer diferença, de abençoar, de frutificar, de se multiplicar. Todos têm. E mais, todos aqui, não sei, mas principalmente aqueles que têm um grande tesouro dentro de si, tem todo o poder morando aqui. Eu não tenho tudo, é verdade, mas quem está aqui dentro tem. Esse é o lado bom. A notícia é boa. A notícia ruim é: eu não tenho tudo que eu preciso. Ah, que pena para fazer isso agora. Eu não tenho tempo, eu não tenho poder, eu não tenho influência, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde. Me faltam muitas coisas, é verdade. Mas
Mas eu olho aqui para dentro e falo: mas Ele tem tudo o que eu preciso. Ele tem tudo o que eu preciso. Isso mudará pessoas e destinos. Terceiro, não espere passar o dia mal para começar a agir, dar e abençoar. Não perca o time de Deus. Não espere mudar. Quando isso melhorar, já pensou se a viúva falasse isso, se Maria falasse, se Ruth falasse, Noemi, se Rispa, quando mudar a situação, então eu vou fazer alguma coisa? Se Abigail falasse: não, é hoje, é agora. Não espere mudar para investir no tempo da impossibilidade, da escassez, da incapacidade, da correria, da perda, da dor. É preciso arriscar-se, crer. É preciso crer. Quando você olha para você, se a sua fé não alcançar quem está lá dentro, você pode morrer com o seu pouquinho de azeite, farinha. Você pode morrer na sua terra maldita, na sua viuvez inglória. Você pode morrer no anonimato do seu deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. É preciso arriscar. É preciso crer que aquele que está em mim pode todas as coisas, é maior do que eu. Que Ele transforma a minha fraqueza em força, as minhas impossibilidades em conquistas, as minhas inexperiências em vitórias. Eu termino lendo o texto de 1 Coríntios. Irmãos, separai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie. A glória é dele, mas a atitude é nossa. A decisão é nossa. Quem pode e quer dizer como Maria hoje: Senhor, eis-me aqui. É muito pouco, me parece inapropriado, me parece inadequado. Eu acho que eu sou pequena, incapaz, eu não sei falar, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Quem quer aproveitar o time de Deus? Nós vamos cantar essa música e depois eu quero orar por você.